Brasileira condenada e foragida pelos atos de 8 de janeiro é deportada dos Estados Unidos e presa assim que desembarca em Confins, em Minas Gerais. Documentos do Departamento de Segurança Interna revelam que a maioria dos imigrantes presos pelo ICE não tem antecedentes violentos. Trump proíbe empréstimos para portadores de green card e a medida gera forte reação. Republicanos pedem multa e até prisão de Bad Bunny depois do show no Super Bowl. E a economia americana surpreende, criando 130 mil empregos somente em janeiro de 2026. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Agenda 47. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando, claro, os impactos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SBT Television e também SIC Internacional. Nós estamos também presentes no nosso streaming, na nossa plataforma SBT Plus. Inclusive, se você ainda não baixou, não fez o download, está esperando o quê? SBT Plus é uma plataforma em língua portuguesa. Pegue seu telemóvel agora mesmo, seu cellphone, seu telefone, aponte para cá e você será redirecionado a SBT Plus. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Agora vamos começar o nosso jornal com a notícia de uma brasileira que foi deportada dos Estados Unidos e presa pela Polícia Federal ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, após chegar em um voo de deportados. Contra a mulher havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal por sua participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, que atacaram a sede dos três poderes em Brasília. Ela foi identificada como Raquel de Souza Lopes, de 54 anos, natural de Santa Catarina, condenada a 17 anos de prisão por crimes que incluem tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada e dano qualificado ao patrimônio público. Lopes estava foragida desde que rompeu a tornozeleira eletrônica no Brasil e passou por vários países antes de ser detida nos Estados Unidos por entrada irregular. Após a deportação, a Polícia Federal prendeu ainda na pista do aeroporto. No mesmo voo, outros 4 homens foram presos, 3 deles com alerta vermelho da Interpol por crimes como homicídio qualificado, posse ilegal de arma e furto. Todos passaram por exames de corpo e delito e foram encaminhados ao sistema prisional brasileiro, onde aguardam decisão da Justiça. Dados internos do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos mostram que a maior parte dos imigrantes detidos pela Agência Federal de Fiscalização de Imigração, o ICE, não tinham antecedentes criminais violentos, uma informação que contrasta com a narrativa oficial de que as operações seriam focadas nos piores criminosos. Segundo documentos obtidos pela CBS News, menos de 14% dos cerca de 393 mil imigrantes presos desde o início de 2025 enfrentavam acusações ou condenações por crimes violentos como homicídio ou estupro. A maioria foi detida por violar leis de imigração, como permanecer no país, além do visto, ou faltar às entrevistas com autoridades. Outros levantamentos apontam que muitos detidos sequer têm condenação criminal e uma grande parte responde apenas por infrações civis, como entrada irregular nos Estados Unidos. Esse dado derruba parte da versão do governo Trump de que as batidas do ICE seriam direcionadas apenas aos criminosos perigosos
e acende um debate político e jurídico sobre as prioridades e os efeitos dessas políticas de imigração. Moradores de comunidades imigrantes relatam medo e apreensão diante da intensificação dessas ações, mesmo quando muitos dos detidos não representam ameaça violenta, e reforçam a importância de informações claras e baseadas em dados, que é diretamente afetado por essa realidade. A comunidade de Low Providence, na Filadélfia, ficou em choque depois que agentes do ICE entraram em uma casa e detiveram um morador em uma operação federal de imigração. Inclusive, mostramos ontem aqui no Agenda 47, gerando protestos e críticas de líderes locais. O episódio começou na manhã de segunda-feira, quando agentes mascarados cercaram e depois arrombaram a porta de uma residência para prender um homem que, segundo as autoridades, estava no país com visto expirado. Familiares gravaram cenas tensas da ação e crianças foram ouvidas chorando. Líderes eleitos disseram que a abordagem foi brutal e desnecessária. O senador Art Haywood afirmou que ninguém merece ter sua porta derrubada dessa forma, ressaltando que todos têm dignidade. A senadora Kate Moore chamou a situação de infeliz, dizendo que operações assim não tornam a comunidade mais segura e sim deixam famílias aterrorizadas. O comissário Neil McKeeja também criticou o uso de máscaras pelos agentes, comparando com outras forças que não cobrem seus rostos, e afirmou que as ações devem respeitar os direitos civis das pessoas que estão nos Estados Unidos. E a partir de 1º de março de 2026, residentes permanentes legais nos Estados Unidos, conhecidos como portadores de Green Card, deixarão de ser elegíveis aos principais programas de empréstimos garantidos pelo Small Business Administration, o SBA, agência federal que apoia pequenas empresas nos Estados Unidos. A nova regra exige que 100% dos donos diretos e indiretos de uma empresa que pede empréstimo garantido pela SBA sejam cidadãos ou nacionais dos Estados Unidos com residência principal no país. Isso atinge milhares de empreendedores imigrantes que dependem do crédito federal para abrir ou manter e expandir seus negócios. Até então, portadores de Green Card podiam acessar linhas tradicionais do SBA, como os empréstimos do 7A, usados para capital de giro de despesas operacionais, e o 504 voltado para a compra de imóveis comerciais e equipamentos. Com a mudança, qualquer participação, mesmo mínima, de um residente permanente desqualifica a empresa do financiamento. Críticos da medida, incluindo legisladores e líderes comunitários, dizem que a decisão pode dificultar o crescimento de negócios liderados por imigrantes e afetar a economia local, já que muitos empreendedores legais agora terão de buscar opções de créditos privados mais caros e mais complexos. Republicanos no Congresso dos Estados Unidos pediram à Comissão Federal de Comunicações, a FCC, nesta terça-feira, que puna Bad Bunny, a NFL e a cultura latina. Os Estados Unidos começaram o ano com um resultado de emprego bem acima do esperado. Segundo relatórios oficiais de emprego divulgados hoje pelo Bureau of Labor Statistics, foram criados 130 mil vagas de trabalho somente em janeiro de 2026, mais do que o dobro da projeção do mercado, que esperava cerca de 65 mil novas posições no mês. O relatório conhecido como Payroll, que mede a criação de vagas fora do setor agrícola, também mostrou queda na taxa de desemprego para 4,3%, números que superam a estimativa de 4,4%. O dado foi divulgado com atraso por conta da recente paralisação parcial do governo americano, mas chega como sinal de que o mercado de trabalho pode estar mais resiliente do que muitos analistas previam no início de 2026. Especialistas agora observam o impacto desses números nas decisões do Federal Reserve sobre juros e na confiança dos investidores, com o payroll reforçando expectativas sobre a economia e um momento ainda marcado por incertezas econômicas. Em Washington, cresce o risco de um novo shutdown parcial do governo americano. Líderes democratas e a Casa Branca seguem um impasse sobre o financiamento do Departamento de Segurança Interna, especialmente em relação ao ICE, a agência de imigração mais criticada no país.
O problema é que os democratas exigem novas restrições às ações do ICE e de outras agências, incluindo exigências de mandados judiciais para buscas e identificações claras dos agentes, novas regras do uso de força e fim de práticas de perfil racial após 2 mortes de civis em operações federais em Minneapolis. A Casa Branca apresentou uma contraproposta, mas os democratas consideraram o texto incompleto e insuficiente para conter os abusos dos agentes federais e dizem que não vão liberar votos no Congresso sem garantias legais claras. O prazo para evitar que o DHS fique sem verba termina nesta sexta-feira e sem um acordo, o serviço como o FEMA, TSA também podem parar parcialmente. A negociação continua com ambos os lados sob pressão para evitar outra paralisação que impactaria milhões de americanos neste novo shutdown. El Paso, no Texas, voltou a operar nesta quarta-feira depois de um bloqueio inesperado no espaço aéreo que paralisou chegadas e partidas no aeroporto internacional da cidade. A FAA tinha anunciado na noite de terça uma restrição que poderia durar 10 dias, mas recuou poucas horas depois e afirmou que não há ameaça à aviação comercial. Segundo o governo dos Estados Unidos, a medida foi provocada por drones ligados a cartéis mexicanos que teriam cruzado a fronteira e entrado no espaço aéreo americano. Autoridades dizem que o Departamento de Defesa agiu para neutralizar os equipamentos. A reviravolta pegou passageiros, companhias aéreas e lideranças locais de surpresa e ainda gerou críticas pela falta de aviso prévio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, na terça-feira, dia 10 de fevereiro, e deixou claro sua posição de que é inaceitável o Canadá controle o que cruza uma nova ponte que conecta Detroit e Windsor, lá em Ontário. Disse o porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, a repórteres na última terça-feira, lá na Casa Branca. Why has the president changed his mind as it relates to this bridge? I think the president was very clear and direct in his truth, John, but just to reiterate, the fact that Canada will control what crosses the Gordie Howe Bridge and owns the land on both sides is unacceptable to the president. It's also unacceptable that more of this bridge isn't being built with more American-made materials, even more so than what President Barack Obama committed to with the Canadians at the time, at the start of the project. He also believes that the U.S. should own at least half of the bridge, have shared authority over what passes across it, and participate in the economic benefits generated by its use. This is just another example of President Trump putting America's interests first, and so he made that very clear in his call with Prime Minister Carney earlier today. E os Estados Unidos e o Canadá dizem que vão resolver essa disputa sobre a ponte internacional Gordie Howe após o presidente Trump ameaçar bloquear sua abertura. O confronto ocorre em meio às tensões comerciais mais amplas, com líderes de Michigan alertando que um adiamento seria grandes consequências econômicas para o estado. Canada's Prime Minister Mark Carney said his country and the United States would work out a dispute over a multi-billion-dollar bridge from Michigan to Ontario. U.S. President Donald Trump has threatened to bar the new bridge from opening in his latest salvo against Canada over trade. However, Carney told reporters Tuesday the situation will be settled hours after he had spoken with Trump. The president taking aim at the bridge is part of a broader trade fight with Canada. In threatening to shut it down, Trump cited Canada's financing of the project, trade disputes over alcohol and dairy, and Canada's trade talks with China. The new Gordie Howe Bridge is set to open in the coming months. It was financed by Canada because the U.S. refused to pay for it. The cost will be financed by tolls over 30 years. Trump has incorrectly suggested the bridge would be owned by Canada, even though the bridge is jointly owned. White House Press Secretary Caroline Leavitt said earlier Tuesday the deal as it stood was not acceptable. This is just another example of President Trump putting America's interests first, and so he made that very clear in his call with Prime Minister Carney earlier today. Carney says Trump is incorrect in claiming Canada will own the bridge outright, noting ownership is shared between Michigan and Canada. Also on Tuesday, the New York Times reported that U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick met billionaire Matt Maroon hours before Trump's post about the Gordie Howe Bridge. Maroon's family owns a rival bridge connecting Detroit and the Canadian city of Windsor.
Michigan business leaders have warned that blocking the project would have tremendous consequences. The U.S. Department of Homeland Security has already designated the bridge as an official port of entry, saying it would reduce congestion and save travelers more than $12 million a year. O Reino Unido e as Nações Unidas se juntaram à Arábia Saudita, Jordânia e Emirados Árabes Unidos na condenação de uma nova medida israelense para facilitar a expansão de assentamentos e ampliar seus poderes na Cisjordânia. Críticos, incluindo a ONU, o Reino Unido e alguns países árabes, condenaram a decisão de Israel de expandir seu controle na Cisjordânia ocupada, chamando a medida de um passo em direção à anexação. Segundo 2 ministros israelenses de alto escalão, no domingo, o Gabinete de Segurança concordou em facilitar a compra de terras na Cisjordânia por colonos judeus. Além disso, foi dado às autoridades do país mais poder para agir em áreas supostamente sob controle total palestino. Um deles foi Bezalel Smotrich, o ultranacionalista que comanda o Ministério das Finanças. Ao anunciar as medidas, ele disse que o governo continuaria a matar a ideia de um Estado palestino. Na segunda-feira, o Reino Unido e a ONU se juntaram a importantes estados árabes na condenação da medida. Em Hebrom, uma cidade da Cisjordânia com significativa população de colonos, palestinos expressaram raiva com os planos de Israel. Issa Amer é o chefe de uma organização chamada Juventude contra Assentamentos. Ele disse que, agora, será mais fácil para Israel confiscar terras e demolir casas palestinas. Isso leva ao desalojamento de cidadãos palestinos, à construção de mais assentamentos e à anexação dessas áreas pelo Estado ocupante. Anexar a Cisjordânia tem sido há muito tempo uma prioridade dos partidos de extrema-direita da coalizão, liderada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. No ano passado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não permitiria que Israel levasse isso a cabo. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que as medidas israelenses minam a perspectiva de uma solução de 2 estados. O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, falou sobre o assunto. Tais ações, incluindo a contínua presença de Israel no território palestino ocupado, não são apenas desestabilizadoras, mas, como lembrado pela Corte Internacional de Justiça, ilegais. De acordo com os acordos de paz provisórios de Oslo de 1993, a Cisjordânia, que Israel ocupa desde 1967, foi dividida na área A, sob controle de segurança da Autoridade Palestina, e na área B, sob controle conjunto com Israel. No entanto, a maior parte do território se transformou em uma área C, sob total controle de segurança israelense. O grupo de monitoramento de assentamentos israelenses Peace Now disse que as novas mudanças poderão permitir que os militares israelenses demolissem propriedades palestinas e impedissem o desenvolvimento palestino, não apenas na área C controlada por Israel, mas em toda a Cisjordânia. E em um campo de futebol society desgastado, em meio a um cenário de edifícios em ruínas e escombros, o Jabalia Youth enfrentou o Al-Sadd no primeiro torneio de futebol organizado na faixa de Gaza em mais de 2 anos. Em meio a uma paisagem de prédios destruídos e escombros, o futebol retornou à faixa de Gaza. Em partida na cidade de Gaza, o Jabalia Youth enfrentou o Al-Sadd no primeiro torneio organizado no enclave em mais de 2 anos. Os espectadores subiram nos muros quebrados para assistir à competição de futebol society. Para Youssef Gendia, do Jabalia Youth, voltar a jogar trouxe emoções contraditórias. Estou confuso, feliz, triste, alegre, contente, porque você sabe a vida que estamos vivendo em barracas. Algumas pessoas procuram água pela manhã, por comida, pão. A vida é um pouco difícil, mas resta um pouco do dia, quando você pode vir e jogar futebol e expressar um pouco da alegria dentro de você. Ou seja, você pode mudar seu humor. Amjad Abu Auda disse que entrou em campo para passar uma mensagem. Não importa o que aconteceu, a vida deve continuar. 4 meses após um cessar-fogo que encerrou os principais combates em Gaza, ainda quase não há reconstrução. As forças israelenses amontoaram mais de 2 milhões de pessoas em 1/3 do pequeno enclave ao longo da costa, e a maioria está abrigada em barracas ou edifícios danificados. A área do antigo estádio da cidade de Gaza, de 9.000 lugares, foi totalmente destruída por Israel durante a guerra. Agora,
Famílias deslocadas se abrigam em barracas levantadas na terra marrom em que se transformou o que antes era o campo. Islam Saker, da Associação de Mídia Esportiva Palestina, explicou que 90% da infraestrutura de esportes foi destruída. No entanto, ele disse que realmente trágicas foram as mortes, na guerra, de quase 450 jogadores de futebol, treinadores e outros profissionais do mundo esportivo. Vestidos com vestes laranja, 2 dúzias de monges budistas chegaram a Washington, D.C. na terça-feira em uma caminhada chamada Pelas 2.300 milhas, uma jornada espiritual autodescrita por 9 estados que foi aplaudida por multidões de milhares de pessoas. 24 Buddhist monks on a 2,300-mile walk for peace arrived in Washington, D.C. on Tuesday. The monks are on a walk across 9 states with the aim of raising, quote, awareness of peace, loving kindness, and compassion across America and the world. As they walk through Northwest D.C., crowds cheered them on from sidewalks before they were welcomed by hundreds of well-wishers to Washington National Cathedral. Here's Bhikkhu Panyakara, the spiritual leader of the Walk for Peace. Let peace bloom and flourish among all of us throughout this nation and the world, so that this world can become the better place for all beings to live. I'm very grateful that all churches open the door to host us, to give us food, to give us a place to live, to stay overnight. And we are here in this beautiful church, in this very holy place. Accompanied by Aloka, a rescue dog from India, the Walk for Peace began in Texas more than 3 months ago. They braved frigid winter temperatures, sometimes with bare feet, and continued during a powerful winter storm. The walk has garnered support from millions of people on social media and drawn crowds waiting for hours to see the monks. I have watched them for the last 2 months. I think probably 2 months ago I became aware of them. And with everything going on in our nation right now, they have provided my spiritual home. They've given me hope. Their journey comes at a time of growing tensions in the U.S., driven by President Donald Trump's tough immigration policy. The monks will spend Tuesday and Wednesday in Washington and end their journey in nearby Annapolis, Maryland on Thursday. Muito legal essa caminhada dos monges aí, e foram longas caminhadas, 2.500 milhas, e eu falei 2 dezenas, mas aí, fazendo a correção, eram quase 200 monges. Vamos agora conferir as capas dos jornais. Vamos lá. Achei USA da Flórida. A maioria dos imigrantes presos pelo ICE não tem condenação. Nós demos essa notícia agora no nosso Agenda 47. Vamos aqui também. Brasileiro faz história ao gravar em português para a Disney. Gente, amanhã, no Jornal das Comunidades, nós vamos dar uma matéria sobre isso também. A Disney reduziu o valor da entrada do plano de pagamento mensal. Agora custa de $205, foi para $99. Olha só. E o influenciador brasileiro defensor de Trump é preso pelo ICE em New Jersey. Aqui eles estão falando do Júnior Pena. Inclusive, nós estamos ainda acompanhando esse caso. Não tem update desse caso. Mas a informação que eu tenho, eu vou dar uma parada aqui no jornal, mas já volto aqui no jornal. A informação do Júnior Pena que nós temos é que vai ser feito agora, por esses dias, uma audiência com o juiz, e aí sim a gente vai saber valor da fiança, essa coisa toda. Não se preocupe que a gente vai trazer essa notícia para vocês, tá bom? Aluguel custa menos que comprar casa em todas as grandes cidades dos Estados Unidos, olha só. Vamos para a próxima capa aí, diretor. Vamos lá, Brazilian Times. Brazilian Times agora destaca que brasileiros são presos na Flórida em esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao narcotráfico. Esposa do cantor brasileiro é presa em Orlando após ocorrência de trânsito. A gente falou sobre isso aqui também, mas está destacado no jornal Brazilian Times. E nós vamos trazer no Jornal das Comunidades também o caso sobre essa brasileira que vocês estão vendo aí na tela. A brasileira é detida na Flórida e responde a acusações de agressão e retenção imigratória. Amanhã no Jornal das Comunidades nós vamos trazer muitos detalhes sobre essa reportagem. Vamos para a próxima capa, por favor, diretor. Vamos para a próxima capa, vamos lá.
Próxima capa, brasileira está internada em estado grave em hospital em Boston. Esse é o Brazilian Times lá de Massachusetts. E família pede ajuda. Não vamos contar a história dessa senhora também, que é o nosso Jornal das Comunidades, é totalmente voltado às comunidades. Então a gente vai contar a história dela também. Ex-jogador da NFL é acusado de assassinar a namorada filha de brasileira no Tennessee. Isso é destaque do Brazilian Times, mas vocês viram aqui no Jornal Brasil News também. Brasileira aguarda sentença após condenação do ex-patrão por duplo homicídio na Virgínia. Isso aqui é aquela au pair brasileira, né, que teve lá envolvida nesse caso aí. Ela está aguardando a condenação. Gente, por agora é só. A gente vai ficando por aqui com nossa Agenda 47, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal Seaba Brazilian Television. Se inscreva, participe com a gente comentando, dando um like, um dislike, ou até mesmo, quando você terminar de fazer tudo isso, ativar esse sininho aqui das notificações para chegar informações e uma notificação. Olha, tem vídeo novo, mandaram vídeo novo, então fica atento, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Agenda 47 amanhã.